que morreu na cruz como nosso substituto. Obrigado por tudo isso, nosso Deus. Pai, nós agradecemos mais, olhando pelo seu nome, seus efeitos para os seus filhos, que o Senhor tem fornecido segurança para o bebê da graça, que o Senhor assegurou durante o período quando estava fora da mãe e que agora retornou para a mãe. Obrigado, Pai, por isto. Agradecemos também, Senhor, pelo noivado do Dilson, que o Senhor possa continuar assegurando, protegendo e ensinando e mostrando todos os procedimentos do que significa um noivado. Que o Senhor assegura de todas as possibilidades até chegar aquele dia que eles vão se unir e formarem uma família. Agradecemos que o Senhor protegeu o Gibson com o problema que teve, que o Senhor não fez com que nem ele, nem aquela família que estava por detrás dele pudessem levar aquele problema para mais distante. Nós reconhecemos que tudo isso é pela sua graça. Obrigado também, Senhor, pelo irmão Brezhnev, que tanto tempo esperou para a construção da sua casa. Que o Senhor chegou ao momento e providenciou todos os documentos. Que o Senhor fez a sua maravilha e que a obra já arrancou. Obrigado, Pai, pelos recursos que disponibilizou a ele, tanto recursos humanos, assim como financeiros. Agradecemos que o Senhor protegeu a nossa irmã Zaita, que viajou para Malema, que ela chegou e está bem. Agradecemos pela proteção que o Senhor fez a ela durante a caminhada. Agradecemos pela irmã Hilda, que está no Maputo, que o Senhor protegeu durante a sua viagem, quando estava a se deslocar, assegurou todos os meios de transporte e assegurou também a situação de doenças e tudo, que a sua viagem pudesse correr bem e correu bem. Agradecemos nisso ao nosso Deus. Agradecemos pelo irmão Bernardino, que conseguiu o seu aparelho auditivo, que tanto tempo ficou sem ter acesso às informações claramente, porque o seu aparelho tinha sido avariado, mas agora ele se regozija por conseguir um meio alternativo, que agora já pode ouvir as informações e tudo quanto estiver a ser anunciado. Obrigado, nosso Deus, pela melhoria do bebê, do nosso irmão Raka, que o Senhor protegeu e o Senhor fez com que ele pudesse sair do hospital e voltar junto dos pais, que esta foi a sua graça, foi a sua misericórdia, foi o seu poder. Agradecemos pela missão de graça que o Senhor disponibilizou financiamento, este financiamento que até não se sabia que quanto tempo de conferência havia preocupações levando o financiamento daquela conta ou outra, mas enquanto o dinheiro existia lá, que mais tarde o Senhor meteu lá e agora foi descoberto. E nós agradecemos nisso, sabemos que este pode vir aliviar aquelas contas em que teria sido retirado o seu dinheiro enquanto não era para este fim. Agradecemos nisso, agradecemos pela realização da conferência que o Senhor assegurou todos os que fizeram parte deste processo. Muito obrigado, Pai, nisso. Agradecemos pela conferência, pelo seminário pós-conferência, que o Senhor fez com que o seu povo pudesse mais uma vez aproveitar dos ensinamentos bíblicos para melhor entendimento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós que estamos aqui. Chegamos diante do Senhor neste momento para rogarmos que o Senhor possa disponibilizar a salvação para todos aqueles que o Senhor deseja que eles sejam seus filhos. Rogamos, Pai, a favor do nosso irmão Tec,
que está a projetar para o matrimônio no próximo mês de setembro, que o Senhor possa assegurar nele, de modo que todos os preparativos sejam segundo a sua vontade, seja conduzido pelo seu poder, de modo que esse irmão possa conseguir ou realizar o matrimônio que o Senhor instituiu. Muito obrigado e queremos que o Senhor dá força a todos aqueles que vão ser envolvidos neste processo matrimonial. Obrigado, nosso Deus, que pedimos que proteja a nossa irmã Hilda enquanto está no Maputo e a nossa irmã Zaita enquanto está em Malema, que todos eles possam, todas elas possam estar em conformidade com a sua palavra, que não se desviem pensando que estão longe dos irmãos. Afinal, elas estão longe dos irmãos, mas estão mais perto do nosso Senhor, porque o Senhor consegue ver em todas as circunstâncias. Queremos, Pai, que possa proteger o nosso irmão Pregneve com a sua construção, que o Senhor faça com que isto possa andar rapidamente, de modo que eles possam ter um aposento em que cada dia possam se anelar. Rogamos que também possa conduzir a criança do irmão Raca com a saúde, que não haja mais perturbações, que o Senhor possa lhe cada vez mais animar os pais, de modo a cuidar esta criança até quando crescer, fazendo ensinar os caminhos em que deve andar, os caminhos do Senhor. Rogamos que o Senhor também esteja com o irmão Bernardino, que este aparelho que ele conseguiu não seja um desperdício, ou seja, não possa perder ou avariar rapidamente como aconteceu com o aparelho anterior. Obrigado, Pai. Queremos que o Senhor possa trazer a salvação para as pessoas neste mundo. Rogamos que o Senhor esteja com os líderes da CCC e irmão Raca, que vão viajar para a África do Sul para participar da conferência de Sola 5. Queremos, Pai, que possa lhes proteger, de modo que tudo quanto eles vão lá aprender, possam trazer para nós, de modo que também possamos nos beneficiar dos ensinamentos que eles vão de lá receber. Senhor, fortifica-lhes e condiciona toda a viagem quando eles estiverem a caminhar. Nós sabemos que de todos os que estão para viajar nesta jornada, o mais com dificuldades é o irmão Raca, que tem problemas de documentação. Rogamos que o Senhor possa imprimir o seu dinamismo, de modo que ele não perca esta viagem, possa conseguir tratar os documentos e viajar com os líderes para se beneficiar dos ensinamentos na África do Sul. Queremos, Pai, pedir que todos que nós estamos aqui e outros possamos estar unânimes para glorificarmos o nosso Deus. Queremos ouvir e saber que o Senhor está glorificado em todos os momentos e em todos os lugares. Obrigado, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus, as nossas petições chega perto de nós, nos enche de paz. Ouve nosso Deus, as nossas petições chega perto de nós e nos enche de paz. Muito obrigado, irmão Gustavo. Vamos nos colocar em pé e juntos cantemos o hino 56, Binário Verde. 56.
6. Volta, Cristo volta, a chamar os crentes, os nomes estão escritos no livro da vida. Como filhos gloriosos, deixaremos no céu, reinando para sempre com nosso Senhor. Jesus Cristo ressuscito, de glória vestido, nos atesta e parte de Deus. Como filhos gloriosos, deixaremos no céu, reinando para sempre com nosso Senhor. Jesus é de vida eterna a todo crente e promete que nos chama na ressurreição. Como filhos gloriosos, estaremos no céu, reinando para sempre com nosso Senhor. Ele volta, se via em breve, a levar pra essa glória todo que for seu. Como filhos gloriosos, estaremos no céu, reinando para sempre com nosso Senhor. Vamos sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos 96, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Este é o tempo em que nós vamos chamar o nosso irmão Teki para nos representar uma pequena palestra, que é a livre participação. Mas irmão Teki não é vítima, porque a pessoa destacada lhe pediu a ele para lhe representar. Estamos a ver, na semana passada. Ok, muito obrigado, irmão Nelson. Peço aos irmãos que abram a Bíblia para a primeira carta de João. Obrigado. Primeira carta de João. Vamos ler de 5 a 10, depois também no capítulo 1. Vamos ler o versículo 5 e 10. E depois vamos saltar para o capítulo 2, vamos ler o versículo 1. Então, se os irmãos já abriram, eu vou prosseguir com a leitura. Diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos,
Escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Filho. A Epístola de João é uma das epístolas chamadas de epístolas universais. Isso significa que não está direcionada a uma igreja ou uma determinada região, como nós estamos acostumados às cartas de Paulo. Nós vimos Paulo, as cartas dele direcionando a um determinado povo ou igreja. Ela foi escrita provavelmente no ano 85 ou a 95, depois de Cristo. Então, foi direcionada, é uma carta direcionada à comunidade cristã universal. Então, não é uma carta escrita para a toda a igreja. O seu objetivo foi para encorajar as igrejas, no geral, combater falsos ensinamentos e promover uma vida de obediência a Deus. Então, há uma coisa muito interessante na carta de João, principalmente nessa carta primeira, ele usa muito o substantivo filhinhos. Se irmãos for a ver, está cheio de filhinhos, 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 filhinhos. O que isso representa? Isso nos indica que João está escrevendo como a quem está escrevendo para seus filhos. O termo filhinho é um substantivo, mas na forma diminutivo, que quer dizer pessoas muito pequenas, quer dizer nossos filhinhos, que precisam da palavra, que precisam de um ensinamento. Quer dizer, são pessoas que ainda são inexperientes. Então, o sentimento de João, escrevendo essa carta, ele vê isso, que as pessoas precisam entender as coisas, a mensagem de Deus. Então, no capítulo 1, João explica o que é a mensagem que ele anuncia. E ele diz, a mensagem é esta: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E ele vai mais adiante explicando por que ele diz essa expressão, por que ele diz que Deus é luz. No versículo 6, ele diz, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em outras formas, nós podemos entender que ninguém diz, Deus está em mim e continua fazendo um sequer pecado. Quer dizer, quem afirma que Deus está nele, então não faça nenhum pecado. Essa aí é a ideia de João. Ele diz, Deus é luz. E João vai mais adiante, enfatizando que Deus não habita nele nenhuma treva. Não existe nenhum pecado em Deus. Não sei se irmãos conseguem entender. Deus é luz e ele fala que não habita nele nenhuma treva. E isso é muito terrível para nós, porque João diz assim, que se dissemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E em Deus não há nenhuma treva. Eu não sei se irmãos conseguem entender. Deus é luz e João diz que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma coisa muito confusa é que, eu não sei, as pessoas no catolicismo, na Igreja Católica, é que quando pecam, elas vão aproximar ao padre e confessam seus pecados. E desde dali saem com uma mente limpa de que eu já confessei os meus pecados e já estou limpo.
isso é algo muito grave, porque como é que um ser pecador vai também confessar os seus pecados a um ser pecador? Como é que a pessoa vai colocar as suas confianças num mero homem pecador? Então, no versículo 1 do capítulo 2, ele diz assim: Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. E ele enfatiza, termina essa parte aí, dizendo o justo. Almeida diz que temos um advogado. Não basta ser um advogado, deve ser um advogado, mas também advogado justo. Então, João está a enfatizar aqui que, olha, irmãos, se nós dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos nossos pecados, aquele que é intercessor, e não só é intercessor, a palavra intercessor, advogado, quer dizer paracletos. Paracletos quer dizer defensor, ou também intercessor, mais comum. Então, ele diz que nós temos um advogado, um paracletos, mas também não só um paracletos, ele é o justo. Então, nós podemos descansar em Cristo, não é para nós confessarmos nossos pecados a um mero homem pecador como nós. Nós temos um intercessor, o santo e o justo, para nós descansarmos. Então, irmãos, João não está promovendo aqui o pecado. O objetivo da sua mensagem é incentivar os cristãos a evitar o pecado. João não está abrindo aqui a porta de que, olha, peque à vontade, nós temos um intercessor, de jeito algum. João está dizendo que, olha, evitem o pecado. Mas se porventura você cair em algum pecado, nós temos um intercessor, nós temos um advogado, e um advogado que é o justo, que pode estar diante de Deus. Não é um mero homem que nós podemos colocar as nossas dívidas. Então, a vida cristã deve ser marcada, esse é o objetivo da carta de João. A vida cristã deve ser marcada por obediência e santidade, refletindo a comunhão com Deus, que é santo. Por isso que ele diz que Deus é luz. Então, ele nos chama a atenção que a gente tem que viver nessa luz. A luz reflete a santidade. É isso que ele diz, é o porquê que ele diz Deus é luz. Então, irmãos, se de alguma forma a gente peca, nós temos um intercessor. Lembramos disso enquanto nós, de alguma forma, porventura, cairmos no pecado. E esse intercessor não é um mero homem que você diz que eu vou falar a esse Papa, vou aproximar ao Papa e vou colocar as minhas dívidas. Não. Temos um intercessor que é Jesus, e é Jesus, ele a quem nós devemos confiar, porque ele é o justo. Obrigado, irmãos. Muito obrigado, irmão Teque, pela mensagem. Está a chegar o tempo de oferta, mas vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos 96, versículo 8. Salmos 96, versículo 8 diz assim a palavra do Senhor: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus
átrios. Ou atrios. Átrios, ok. Obrigado. Então, esse é o momento de oferta e as crianças para a escola dominical e o nosso precador se preparando para nos dar a comida principal. Mas assim vamos cantar o hino 94 de Inário Verde. Resgatada, grande preço Cristo deu, não foi ouro de contrata, próprio sangue. Fruto
que o Senhor possa ajudar-me a explicar corretamente as coisas que nós precisamos de saber em nossa própria vida e que o Senhor também possa ajudar-nos a entender por sua palavra o que está seu plano para a nossa vida e também para esta raça humana, quando Jesus Cristo está nos aproximando. Que o Senhor possa equipar-nos para cumprir este propósito muito benigno, que o Senhor também possa nos dar consolação quando estamos a enfrentar as perseguições e tentações que vão surgir para as pessoas que vivem no mundo durante esta época. Que o Senhor possa fazer isso fortalecendo-nos agora mesmo, durante esta hora que vem. Pedimos isso em nome do seu Filho Jesus. Amém. Pode sentar. Queria dizer que ontem estava a rever de novo todos os trechos na Bíblia que falam sobre o fim desta época. E também este livrinho aqui que eu queria recomendar por qualquer pessoa que queria ter um bom manual que está a tratar de uma forma acurada, uma forma seguindo o que a Bíblia em si diz, sem alterar e mudar o sentido das palavras nos livros proféticos que falam sobre o fim deste mundo. Encontrei isso de novo muito útil para mim. Primeiro, na primeira folha, primeira secção, estamos a dar todos os trechos fundamentais na Bíblia que trata-se do fim desta época. E depois, na segunda secção, estamos a tratar todas as coisas que têm que acontecer entre agora e até Jesus Cristo está a estabelecer seu reino aqui na Terra com o seu regresso a este mundo. Depois, estamos a ver os trechos principais, cada um tratado detalhadamente, ou talvez devia ser brevemente e resumidamente, que tratam destes trechos que falam sobre o regresso de Jesus Cristo, de modo que nós possamos conhecer bem o que a Bíblia diz e ter um entendimento destes trechos. Eu fiz tudo isso porque está na hora de voltar e concluir esta série de mensagens sobre escatologia, segundo a Bíblia, quando está interpretado usando hermenêutica normativa, quer dizer, deixando as próprias palavras da Bíblia ter seu sentido normal. Nos ouvidos das pessoas que receberam essas palavras, quando Deus estava a revelar o futuro ao ser humano e também tendo aquele sentido que as pessoas usavam na sua boca quando eles usaram essas palavras para falar um com o outro. Esta é a hermenêutica normativa. Mas antes, eu só queria dizer que eu não tenho mais destas, já foram todos comprados. Estou a vender essas por 100 meticais, o mesmo preço que eu tenho que pagar para organizar. Mas ontem, talvez não é inteiramente próprio para a pessoa promover seu próprio manual, mas eu fui tão ajudado, levou o dia inteiro, mas lendo todos os trechos na Bíblia de novo e lendo este livro, ajudou muito todas essas profecias encaixar muito bem para fazer um sentido muito claro sobre as coisas que esperam-nos no futuro. E eu vou preparar mais 10 cópias para pessoas que não têm. Se você está interessado, pode falar comigo depois do culto para eu registrar seu nome. E vou oferecer isso por 100 meticais. E eu simplesmente estou a promover isso porque eu tenho lido muitos livros, grandes livros e muitos manuais sobre escatologia. E para mim este é mais claro do que todas essas. Eu sempre tinha problemas com qualquer perspectiva que eu estava a estudar, mas esta parece que está a evitar contradições entre trecho e trecho quando se fala sobre o fim desta época. E eu queria encorajar que vocês tenham este manual e guarda, e até é melhor ler e não só guardar na prateleira, mas se vocês pelo menos está a ter isso, vai ser muito útil. Como vocês sabem, eu suspeito que
a última geração dos cristãos está perto. Não sei se vocês vão ser esta última geração ou se esta última geração vai aparecer um pouco tempo depois da nossa vida, mas eu penso que está a aproximar por causa das coisas que estamos vendo no mundo. Mas enquanto eu estou a dizer isso, eu também queria sublinhar o fato que há certas coisas que a Bíblia diz tem que acontecer para reconhecer quando este tempo do fim está a aproximar. A primeira coisa que eu posso dizer é que o sinal concreto que nós estamos a esperar ver vai acontecer 7 anos antes do regresso de Jesus Cristo. Antes disso, ainda há pelo menos 2 coisas que provavelmente vão acontecer que podia chamar nossa atenção. Primeiro, a Bíblia fala em muitos trechos sobre a realidade de um templo existindo em Jerusalém, onde os judeus estão a cultuar seu Deus. Então, até agora não existe este templo em Jerusalém. Este templo tem que ser edificado. Eu sei que os judeus queriam fazer isso, mas há certas razões porque eles não conseguem cumprir sua vontade. Mas a primeira coisa para essas profecias da Bíblia sejam cumpridas, temos que ter um templo em Jerusalém. A segunda coisa, o anticristo tem que existir. É possível que ele já existe no mundo, mas eu não estou a conhecer nenhuma pessoa política bem conhecida, com tanto poder e tantas indicações que ele podia ser o anticristo, se não talvez mas este tem 79 anos de idade, não vai estar conosco por muito tempo. Então, o anticristo tem que surgir. E até agora nós não temos qualquer indicação quem seria este anticristo. A terceira coisa que tem que acontecer antes do regresso de Jesus Cristo, este anticristo, este líder político que vai ter muita influência sobre todo o mundo, que vai agir com o poder de Satanás para até fazer milagres, para ter muito êxito em todas as suas tentativas, que vai conseguir enganar o mundo para seguir a ele. Esta pessoa tem que aparecer e ele tem que fazer um acordo de paz com Israel, trazendo paz, pelo menos por algum tempo, no Oriente Médio. E até agora, esta não está a acontecer. Mas este vai ser aquele evento que vai marcar aquela última semana de 7 anos que vai passar antes de Cristo voltar. E a quarta coisa, no mesmo tempo em que este tratado está celebrado, vai surgir 2 testemunhas de Deus em Jerusalém que vão começar a dar profecias sobre eventos acontecendo no mundo nos últimos 7 anos, que vão ser eventos de calamidades e catástrofes singulares, mais notáveis do que qualquer outra época no mundo. Só para ajudar pessoas a entender que quando eu digo que o tempo parece que está a aproximar, eu não estou a dizer que você tem que já pensar que já chegou. Não chegou. Há essas coisas que têm que acontecer primeiro. Mas podia acontecer em nossas próprias vidas. Talvez não meu, mas na sua vida. E por isso nós temos que estar prontos para enfrentar todos os desafios especiais que vão surgir para o povo de Deus que estão vivos e servindo Jesus Cristo durante este tempo muito difícil. Difícil porque vai ser caracterizado por tantos desastres e calamidades e catástrofes que é o castigo de Deus sobre a raça humana por causa da nossa rebeldia habitual, mas também porque vai ser grande perseguição feroz na parte de Satanás, o falso profeta e o anticristo, para tentar, se fosse possível, extinguir a igreja de Deus e também os judeus. Então, vamos ser foco de grande perseguição, mais do que nunca aconteceu na história do mundo.
Durante o tempo da igreja primitiva, durante os primeiros 2 séculos, havia grande perseguição contra os cristãos. Mas esta vai ser pior, se nós estamos parte desta última geração dos cristãos. Em Inglaterra, durante o tempo do reino de Maria Sangrenta, havia grande perseguição. Muitas pessoas queimadas vivos por causa de ser cristãos. Muitas pessoas degoladas por causa de ser cristãos. Esta vai ser pior durante esta última geração. Então nós temos que ser preparados. E por isso estou a tratar, neste momento, tenho que findar, talvez hoje, espero que hoje, mas não posso garantir, esta questão de como é que nós, como cristãos, vamos conseguir perseverar fiel até o fim, quando esta grande perseguição está a surgir. Essas informações são muito importantes para todos os cristãos, em qualquer época, porque em qualquer época, se nós estamos a ser muito visível diante do mundo, com nosso amor e nossa obediência a Jesus Cristo, a Bíblia diz que vamos ser perseguidos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz isso. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele não está a dizer alguns dos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos os que piamente querem viver em Jesus Cristo padecerão perseguições. Talvez o nível em que você está perseguido pelo mundo poderia servir como um tipo de termômetro para medir de grau em que você está realmente viver piamente diante de Deus. Porque a Bíblia não mente. E eu espero que todos nós estamos a enfrentar perseguição por causa do nosso esforço que estamos a fazer para promover o Evangelho de Jesus Cristo e a santidade, que é o resultado para as pessoas que estão a ouvir este Evangelho. Se você não está perseguido, alguma coisa está errado. O mundo não reconhece que você não é um deles. Jesus Cristo disse em João, capítulo 15, versículo 18, 19, 20, 21. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Agora pergunto de novo, o mundo aborrece você? Se você realmente saiu do mundo, se você já não pertence ao mundo, se sua maneira de viver e falar mostra às pessoas ao seu redor que você não é do mundo, que você não é um deles, você vai ser aborrecido pelo mundo. Mas se você é como o mundo, se o mundo não tem nenhum problema vivendo consigo e você com eles, não vai ser perseguido. Outra vez, vamos olhar para a nossa vida. Eu sou objeto da perseguição do mundo? Se a resposta é sim, sou, você é um cristão que está a buscar seguir o seu Mestre Jesus Cristo, que por causa de ser mais justo e mais aberto com suas mensagens, foi mais perseguido do que qualquer outra pessoa. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Agora, passo a pergunta de novo. O mundo perseguiu Jesus Cristo? Sem dúvida. E Jesus está a dizer, se o mundo me perseguiu, também vai perseguir você. Você está perseguido pelo mundo. Ou você está abraçado pelo mundo como um
deles. Também vos perseguirão a vós, se guardaram a minha palavra. Se eles guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Só para estabelecer o fato que perseguição é um assunto que vale a pena. Aguentar a perseguição é um assunto que vale a pena nós estudar em qualquer geração. Ainda se nós não sejamos a última geração dos cristãos que vão enfrentar tanta perseguição forte. Mas agora vamos ver qual é a nossa consolação, qual é a nossa força, qual é a nossa confiança, se realmente nós vamos enfrentar perseguição neste mundo. Agora eu queria fazer um resumo e espero que eu possa ganhar velocidade e continuar até o ponto de terminar este assunto ainda hoje, porque nós começamos a pregar 3 mensagens sobre isso, mas muito espalhado. Primeira mensagem em fevereiro, terceira mensagem em junho, e agora queria terminar, ou este domingo ou próximo domingo. Mas primeiro vamos ver como é que Deus Filho vai nos socorrer na hora de perseguição. Vamos ver como Deus Pai vai nos garantir que vamos conseguir suportar tudo sem recuar. E depois vamos ver como Deus Espírito Santo vai nos ajudar. Depois de ver o que eles vão fazer, uma revisão, vai levar algum tempo, mas vamos andar com pressa. Vamos ver 3 coisas que nós também, na nossa parte, devemos cultivar para conseguir ser forte também na nossa parte para aguentar a perseguição quando está a aparecer. E há de aparecer se nós estamos a viver uma vida obviamente dedicada à piedade e Jesus Cristo. Agora vamos ver 4 coisas que Jesus Cristo faz a favor daqueles que estão salvos por meio dele, na hora de tentação, na hora de perseguição. Primeiro, Hebreus 7, versículo 25, vamos descobrir que Jesus está lá nos céus, agora mesmo, ministrando a sua igreja, por meio de orar a favor de cada um de nós, na mesma maneira em que ele orou a favor dos seus próprios discípulos quando estava com eles, e especialmente hoje vamos ver como ele orou a favor de Pedro, e o que foi o resultado das orações de Cristo, e tudo que ele fez para Pedro, que ele também vai fazer para nós, na hora de tribulação, perseguição e tentação. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar. Está a falar sobre Jesus Cristo, nosso sacerdote perpétuo lá nos céus. Portanto, Jesus, nosso sacerdote perpétuo lá nos céus, pode também salvar perfeitamente, sem perder nenhum dos seus filhos, a Satanás, sem qualquer um deles desviaram-se ou recuaram-se por causa de ser fraco, e nós todos somos fracos em nós próprios. Nossa confiança nunca pode estar em nós próprios. Nossa confiança está em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas Ele pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vai orar a favor de nós. Esta é a primeira coisa que Ele faz para garantir nossa perseverança na hora de grande tribulação e perseguição. Hebreus 12, versículo 2. A segunda coisa que Jesus vai fazer para nós, Ele vai fortificar e aperfeiçoar a nossa fé. Nós temos que ter muita fé para suportar os dias difíceis, quando Satanás está a receber muito poder para exercer sua vontade contra a igreja e contra os cristãos indivíduos. Vamos estar olhando para Jesus, Hebreus 12, versículo 2. Olhando para quem? Para Jesus. Não olhando para nossa própria força, não olhando para nós próprios, porque nós não temos o que nós precisamos para guerrear contra Satanás. Só Jesus conquistou Satanás, só Jesus pode valer para nós.
Então vamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Então, nossa fé é um dom que vem por meio de Deus, por meio de Cristo e por meio do Espírito Santo. E Jesus Cristo próprio, como Ele é o Criador do céu e da terra, Deus disse, vamos criar, mas foi Jesus Cristo que acabou criando tudo que está nos céus e também na terra. Foi Deus Pai que disse, vamos dar fé a esta pessoa, mas quem está o autor e aperfeiçoador desta fé que a pessoa tem é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não é só aquele que está a suscitar os princípios da fé dentro de nós, levando-nos a Jesus Cristo com fé para ser salvo por meio da fé em Jesus Cristo, mas também é Jesus Cristo que vai aperfeiçoar esta fé. O mais que Satanás está a tentar apagar esta fé. Não vai conseguir. Porque o aperfeiçoador da nossa fé não somos nós. É Jesus Cristo. Lembra aquele exemplo de Satanás estando lançando sempre água na lareira para acabar com aquele fogo que estava lá na lareira, mas não conseguindo, porque do outro lado da parede, Jesus estava lá derramando constantemente por meio de um tubo óleo, de modo que este fogo não pode ser extinguido pela Satanás. É isso que está a acontecer em nossas vidas no dia de hoje também. Satanás tenta sufocar nossa fé, mas Jesus Cristo vai sempre alimentar e aperfeiçoar nossa fé. Segunda coisa que Ele faz, ora e aperfeiçoa nossa fé. Quando precisamos mais fé, Ele vai nos dar mais fé se realmente somos filhos dEle. Depois, continuando, Ele vai nos assegurar na sua mão. João, capítulo 10, versículo 24 até 28. Vamos notar isso. Jesus falando com os seus adversários entre os líderes religiosos e os judeus. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. João 10, 24, continuando, a resposta de Jesus Cristo foi que eu já mostrei com todas as minhas obras, as minhas maravilhas, as minhas pregações, as obras que eu faço, todos esses estão a confirmar que eu sou o Filho de Deus. E ele diz, respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não o credes. Como é que ele disse essas coisas? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Terceira coisa que Jesus faz, ora a favor de nós. Está a acrescentar nossa fé, porque Ele é o autor e aperfeiçoador da fé. Mas também Ele está nos a segurar na sua mão. Se realmente nós somos essas pessoas que estão a seguir Jesus Cristo. Agora eu faço esta pergunta para cada pessoa aqui nesta sala. Você está a seguir Jesus Cristo? Se você queria ser salvo durante este tempo tão difícil, e não estou a dizer salvo no sentido de não ser perseguido e não ser lançado na prisão e não ser executado por causa de ser um cristão. Nós vencemos por meio de não recuar. Agora, se você não vai recuar naquele dia de perseguição feroz, você tem que ter Jesus Cristo assegurando a sua mão. Porque nossa força não vai dar para manter para conseguir gripar Jesus Cristo durante esse tempo, quando Satanás está nos tentar fazer nos largar.
Nossa força não vai ser suficiente. Mas Jesus não está a dizer, embora nós estamos seguindo a Ele, não está a dizer é por causa de eles agarrando a mim, é Jesus que está nos agarrar com sua força. E esta é como nós vamos perseverar. Mas Ele disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, ouvem a minha voz e me seguem. Você está a seguir Jesus Cristo. Se você realmente queria seguir Jesus Cristo, eu digo, por favor, nossos amigos, junte-se com a família de Deus. Junte-se, seja reconhecido com alguém que está pronto de mostrar sua fidelidade a Jesus Cristo por meio de dizer, eu sou um cristão. Pelo menos diante de nós. Lembra, Mateus capítulo 10, 32 e 33. Quem está a me confessar diante do mundo, eu vou também confessar ele diante do meu Pai. Quem está a me negar diante do mundo, eu também vou negar diante do meu Pai. Temos que ter coragem. Temos que dizer, eu estou pronto. Pode prestar contas de mim. Eu vou seguir Jesus Cristo. Embora eu não tenha confiança nenhuma em mim mesmo. Mas estou a confiar que Jesus Cristo pode me sustentar. E por isso estou a entregar minha vida àquela única que pode me agarrar e prevenir que eu recue. Tenha esta fé de pelo menos dizer, eu estou pronto. Eu sou um cristão. Reúne-se com os líderes da igreja. Mostre-nos sua fé. Procure ser um membro do povo de Deus. Nós estamos gratos por sua presença conosco, sem dúvida. Esperamos que o Espírito Santo possa convencer você a tomar este passo algum dia. Mas não pode enganar-se dizendo que eu sou cristão, quando até não tem a coragem de dizer diante dos outros cristãos, eu sou um seguidor de Cristo, eu estou em Cristo e pode prestar contas de mim, eu vou andar no caminho de Deus, com a ajuda de Deus e com a ajuda do seu povo. Porque esta promessa de eu estou a assegurar eles é só para as pessoas que estão a seguir Jesus Cristo. E o primeiro passo é de confessar Ele diante do mundo, pelo menos diante da igreja. Então convido vocês para fazer isso, porque eu quero ver cada um de nós crescendo na fé cristã. Mas o primeiro passo começa por meio de entregar-se a Jesus Cristo. Faça isso. Não fique sempre duvidoso. Não fique sempre de duas mentes. Não sei se vou fazer ou se não vou fazer. Tome esta decisão. É necessário. Agora, a quarta coisa que Jesus Cristo faz está a nos dar o Espírito Santo, que realmente nós temos que ter. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir aguentar nada no dia da perseguição. Mas antes de falar sobre este ponto de Jesus dando-nos o Espírito Santo, vamos continuar com este trecho para começar a ver o que Deus Pai vai fazer para as pessoas que estão a confiar nele. Ele continua em João 10, versículo 29, dizendo isso. Meu Pai, já sabemos que Jesus Cristo está nos agarrar na sua mão. Eu vou agarrar isso, como se fosse este microfone, um crente. Jesus Cristo está a agarrar a nós com sua mão, mas além disso, meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então agora temos mão de Jesus Cristo e mão de Deus Pai. Então a primeira coisa que Deus Pai faz para seus filhos também está a segurar. E temos esta confiança. Não há ninguém maior do que Deus Pai. Não há ninguém, quando Deus Pai está nos a segurar, que pode abrir seus dedos para arrebatar qualquer santo, qualquer alma que está nas mãos de Deus Pai. Quem é que queria fazer isso? Quem é que está sempre a tentar fazer isso? Nosso adversário, o diabo. Abra suas Bíblias, por favor. Até 1 Pedro, capítulo 4. Vamos conhecer nosso adversário e o que ele está a fazer.
1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Se nós somos cristãos, Satanás está contra nós. E ele tem várias armadilhas que ele faz, eu vou mencionar 3, mas vamos primeiro notar qual é a sua política. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Espero que nós não tenhamos que enfrentar este diabo. Mas, se você está a manifestar sua crença em Jesus Cristo por meio da sua vida, Satanás vai notar isso. Mesmo como o mundo está a notar isso, Satanás vai notar, ali vem alguém. E ele vai estar contra você. Mas não só isso, ele vai estar contra qualquer pessoa que está até a pensar sobre Jesus Cristo para tentar enlaçar ele e tragar ele. Mas, se Deus deixe que ele aproxime de nós, como ele aproximou de Pedro, em Lucas capítulo 22, que nós vamos ver, espero que antes do fim desta mensagem, ele também está a procurar autorização de nos também cirandar, como fez com Job, como fez com Pedro, e como ele queria fazer com cada um de nós, para nos tragar. E quando isso está a acontecer, se Satanás está realmente termos na sua vista como caça dele, está a fazer um esforço especial para nos fazer tropeçar, nós temos que estar prontos ao qual resistir, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Vamos falar sobre aqueles mecanismos que Satanás usa para tentar fazer alguém tropeçar. Aquela maneira mais doce, parece aqui, mas muito perigoso, é tentação. Vai começar a oferecer oportunidades na sua vida para você ganhar por meio de desobedecer Deus. E você facilmente poderia pensar que esta é uma boa oportunidade para mim. Eu quero aproveitar desta oportunidade quando realmente é um laço de Satanás tentando fazer você desobedecer Deus por causa de uma tentação. Evite isso. Evite isso. Mas se você está firme, se você está a resistir à tentação, na forma de ser induzido para desobedecer Deus, para ganhar um lucro, ele tem outra maneira de fazer pessoas tropeçar, por meio de enganos, por meio de mentiras, tentando induzir você a pensar que é proveitoso não obedecer o que a Bíblia diz, não dando tentações, mas dando enganos, como ele enganou Eva. Tem que ter cuidado, mas se você está forte na palavra de Deus, você conhece, porque fé na palavra de Deus é nosso escudo contra aquelas armas de Satanás, que são suas mentiras. Se você está bem familiarizado com a Bíblia e não facilmente pode ser desviado para seguir um falso profeta ou uma falsa religião, então ele tem a terceira coisa, que é perseguição. Se ele não pode ganhar você por tentação, por lucro, se ele não pode ganhar você por enganar você, porque você está bem formado nas coisas de Deus, então, terceira arma, perseguição. Arranjando problemas, arranjando inimigos e adversários, e ele tem tantos filhos deles no mundo. Não gosto de falar muito sobre exemplos pessoais, mas eu conheço muito bem os confederados de Satanás, que arranjam intrigas, que arranjam problemas, que fazem tudo por tudo para desfazer tudo que o cristão está a tentar fazer. Aqui, nesta cultura, não há falta de servos de Satanás, escravos de Satanás sem saber isso. E ele pode, mesmo como ele mandou os sabeus para atacar Job e matar seus animais e seus servos,
mesmo como ele mandou os caldeus, que são servos de Satanás, para atacar outro grupo de animais e servos. Ele tem muitos confederados aqui em Moçambique. Não há falta das pessoas que Satanás não pode controlar para organizar ameaças. Você não queria responder à tentação? Você não foi indulto para cair nos erros e mentiras? Então eu tenho terceira coisa para você: perseguição. E realmente é Deus que tem que nos proteger dele. Satanás queria fazer isso sempre, mas não consegue, como ele fez com Job. Eu não posso tocar esse homem. Você está a proteger ele. Entregue ele à minha mão. Como ele pediu sobre Pedro. Entregue ele à minha mão. Deixe-me tocar ele. E o dia quando Deus está a dizer, ok, pode provar. Este servo meu. Então vamos enfrentar esta perseguição. Mas naquele momento nós não podemos confiar que eu estou pronto de guerrear contra Satanás. Não. Tem que ser a mão de Jesus e a mão de Deus para nós permanecer firme naquela prova. Outra vez vamos ver essas coisas na realidade na vida de Pedro em breve e como ele tornou-se mais que vencedor. Por causa das orações de Jesus Cristo, por causa da mão de Jesus e mão de Deus assegurando e sustentando ele, e por causa do Espírito Santo trabalhando nele, mesmo como nós vamos precisar e vamos ter, se realmente estamos a seguir Jesus Cristo e não o mundo. Então estamos a ver, a primeira coisa que Deus faz para nós, para os cristãos, na parte de Deus Pai, Ele também está a nos segurar na sua mão. E para mostrar o resultado disso, vamos olhar para dois salmos. Salmo 37, eu gosto desses salmos gêmeos, ensinam a mesma coisa em maneiras diferentes. Salmo 37 e Salmo 73, só tem que virar os números, os dígitos, e você tem esses dois salmos que falam muito sobre o segredo de perseverança dos santos. Em Salmo 37, versículo 23 e 24, estamos a ler isso. E eu rogo que vocês acompanhem-me com seus Bíblias, porque eu vou fazer uma liberdade com este trecho. Eu vou inserir minhas próprias palavras. E eu espero que você possa me apanhar neste engano. Os passos de um homem justo são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado. Por quê? Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Não é porque ele é forte, não é porque ele vai levantar-se de novo com sua própria força, é porque o Senhor nunca está a largar dele. O Senhor está a suster ele com a sua mão. Mas agora, que foi o erro, que foi a mentira, que foi o engano que eu injetou neste versículo, não sei se alguém apanhou isso. Eu pus uma palavra lá dentro que não existe. Diz ainda que caia, os passos de um homem são confirmados pelo Senhor. Não diz um homem justo. Mas é claro, na minha Bíblia está a inserir esta palavra, um homem bom, mas também está por isso em letras inclinadas para ajudar-nos a saber que esta não é na língua hebraica. Então, por que é que os tradutores João Almeida, ou eu, estão a ter liberdade para pôr esta palavra um homem bom ou um homem justo? Tem que ler o trecho no contexto do Salmo. O Salmo está a fazer o contraste entre o homem de Deus e o homem mau. Entre o homem justo e o homem ímpio. Entre o cristão, ou seguidor de Deus, e o malfeitor. Versículo 9. Porque os malfeitores serão desarraigados. Mas, aqui vem o contraste, aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Outra vez, versículo 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Versículo 11. Mas os mansos
herdarão a terra. De novo, versículo 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá. E finalmente, versículo 17. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas, o contraste, o Senhor sustém os justos. Agora está a perceber? Porque em versículo 23 e 24 estamos a entender que está a falar sobre o justo, porque o Senhor sustém os justos, segundo o versículo 17. Então, podemos dizer, os passos de um homem justo, um homem de Deus, são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém, como diz no versículo 17 sobre os justos, com a sua mão. Então, esta é a grande vantagem das pessoas que estão em Jesus Cristo. As pessoas que têm a justiça de Jesus Cristo na sua conta, que têm o Espírito Santo ajudando eles a andar nas veredas de justiça, porque Deus está a suster este homem. Eu uso o exemplo de uma criancinha que está a seguir seu pai numa vereda perigosa. Eu tenho oportunidades, eu gosto de, não sei qual é a palavra em português, mas eu gosto de carregar todas as minhas coisas que eu preciso nas minhas costas, numa grande sacola, e passar uma semana nas montanhas, sobrevivendo com tudo que está neste saco. Com minha família também, levei todos os meus filhos, senão Sara. Foi Sara e talvez Benaia não nos acompanharam quando estávamos, todos, só Sara ficou. Mas andamos nas montanhas. E você pode entender que existem certos lugares perigosos, onde a pessoa está a trepar nas montanhas, numa vereda muito estreita, ao lado de um precipício. E facilmente a pessoa poderia cair se não está bem controlado. E quando tem todas as coisas na sua costa, comida, tenda, cama, tudo, para viver lá nas montanhas, no mato, durante uma semana inteira, é possível cair. Então, quando alguém está com seus filhinhos, andando numa zona como isso, ele tem que passar primeiro, e às vezes está escorregadio, aquela pedra, granito, cheio de água, pode escorregar facilmente. Então o pai tem que passar primeiro com sua mão, agarrando aquela criancinha para passar este lugar perigoso, para deixar ele seguro no outro lado, voltar para trazer segundo, terceiro, quarto filho, para todos passar nesta zona perigosa, sem sofrer qualquer desastre. Mas quando o pai está a segurar aquela criança, e aquela criança também está a segurar o pai, qual é a força que vai garantir que esta criança, se está a escorregar, não vai cair até sua morte? Realmente eu nunca passei por um lugar tão perigoso, mas lugares onde a pessoa facilmente podia escorregar e cair, muitas vezes, por causa do granito escorregadio. Mas não é aquela criança, naquele momento, que tem força para manter seu contato com seu pai. É a mão do pai que está a conseguir garantir que, embora esta criança pode começar a cair, não vai cair, porque o pai está a suster ele com sua mão. Mesma coisa com os cristãos. E temos esta palavra sobre a perseverança dos cristãos aqui em Salmo, dos homens de Deus, em Salmo 37, versículo 23 e 24. Agora vamos olhar para mais um trecho. Salmo 73, agora, aquela salmo, onde temos a experiência de um homem chamado Asaf. E eu tenho que resumir a experiência de Asaf antes de ler todo este salmo. Asaf foi um homem, amigo de Davi, que foi escolhido por Davi para ser responsável pela música no santuário de Deus. O templo ainda não existia, mas a arca estava lá em Jerusalém, e Asaf tinha esta responsabilidade de organizar a música, com Davi também ajudando com seus poemas, que são os salmos. E ele estava a servir Deus como parte da sua vida, regularmente no santuário de Deus. Sendo um homem de Deus, Deus estava a cuidar especialmente
o exemplo de Asaf para ele não tropeçar no pecado. E Asaf estava bem consciente disso. Porque cada vez que Asaf estava tentado para desviar-se da vereda de justiça, para conseguir um lucro, ou para evitar uma perseguição, ou qualquer outro motivo que Satanás podia pôr diante dele, cada vez que ele tentava esquivar-se do caminho de Deus, Deus estava a castigar ele, para ele voltar para o caminho certo. Mas ele estava a notar, eu sou um homem de Deus, estou a gastar minha vida cantando os louvores a Deus e ajudando as outras pessoas que chegam no santuário a adorar a Deus. Este é meu trabalho. Por que é que meu vizinho, que não teme Deus, que pratica o mal, até está a conseguir ganhar cada vez que ele está a pecar? Torna-se mais rico, seus filhos são gordos, ele tem tudo quanto ele precisa. E eu sou um homem servo a Deus, e logo que eu começar a fazer qualquer coisa para ganhar um pouco de lucro ilícito, Deus está a me castigar. Ele começou a pensar, vale a pena largar de Deus. Dizer, eu não vou ser mais responsável pela música no santuário de Deus. Eu não vou servir mais o Senhor, porque eu estou a ver que meu vizinho ganha melhor, servindo a si mesmo e desobedecendo o Senhor. Ele realmente pensava nisso. E estava a pensar que talvez eu devo fazer uma música sobre isso, para ajudar as pessoas a entender que nós que servimos Deus estamos desgraçados relativamente às pessoas que estão a servir a si mesmo ou o diabo. E ele começou a ter um rancor no seu coração. E até estava a pensar, vale a pena sacudir Jesus. Mas quando ele tentava fazer isso, Deus não estava a largar da sua mão. Deus não podia ser sacudido. Deus ficou ainda próximo de Asaf, quando Asaf queria largar de Deus. Mas um dia, porque ele tinha que entrar no santuário sempre, Deus revelou uma realidade que ele não tinha pensado antes. Ele estava no santuário de Deus e Deus ajudou. Isso tem acontecido comigo várias vezes, quando Satanás está a pôr uma ideia falsa na sua cabeça e graças a Deus, mais tarde, Deus está a corrigir essa ideia falsa para mudar nossa atitude. Deus mudou a atitude de Asaf, porque Asaf começou a perceber, meu vizinho está sempre a andar no caminho escorregadio que vai lançar ele algum dia no inferno. E ele nunca está sendo avisado. Até cada vez que ele peca, ele ganha. E ele começa a aperfeiçoar seu pecado, começa a praticar pecado, mais e mais, programar pecado. Esse é o homem que está a andar com cada vez mais velocidade para o inferno, sem ser travado, sem ser avisado por Deus. Mas eu não posso sair até 2 centímetros fora do caminho, parece aqui, sem ser corrigido por Deus. Porque Deus me ama. E parece que Deus não ama meu vizinho. E quando ele reconheceu isso, ele disse, em versículo 21 deste salmo, assim o meu coração se azedou quando ele estava a pensar sobre Deus é um mestre duro. E sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, tornei-me como um animal irracional. Irraciocínio. Não sei a palavra, sem raciocínio. E nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Ele queria sacudir a mão de Deus, mas Deus recusou. Deus ainda, como ele diz, tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Mas não meu vizinho. O vizinho vai entrar no inferno, eu vou ser recebido em glória, porque Deus recusa largar da minha mão ainda quando eu estou a tentar sacudir ele
A quem tenho agora a resposta dele? A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então estamos a ver o que Deus faz para seus filhos. Está a segurar eles com sua mão e está a recusar, largar deles ainda quando nós queremos andar para as veredas do diabo. Esta é nossa esperança no dia quando Satanás está a ver que tentação não serve, engano não serve, então vou usar perseguição. E a Bíblia já nos informa, Deus está nos a avisar, aquelas pessoas que vivem na última geração dos cristãos vão ser perseguidos. Pode contar com isso. Vai acontecer, mesmo como devia acontecer sempre. Mas agora podemos ocultarmos, podemos viver no mundo sem talvez pessoas saber. Eu não sei, porque eu não tenho esta sorte. Eu apanho perseguição. Posso contar as histórias, mas no dia da última geração, onde eles estão a buscar qualquer pessoa que está a ousar de fazer cultos, chegar na igreja, de reunir com outros cristãos, de evangelizar, perseguição. Vai ser o destino, porque Satanás vai ter este poder, vai ter esta liberdade. Agora eu queria, depois de falar sobre esses pontos, eu queria chegar, eu sei que está a chegar ao fim da mensagem, mas eu queria ilustrar isso para nós, para nossa consolação e nosso conforto. No caso de Pedro, lembra, Jesus está a orar a favor dos seus. Lembra, Jesus está a fortificar a nossa fé. Lembra que Jesus está a nos assegurar com sua mão. E não só Jesus, mas também Deus Pai está a nos assegurar. Eu queria mostrar tudo isso em ação na vida de Pedro. Vamos ver alguns trechos e depois vai ser o fim desta mensagem. Vou precisar continuar próximo domingo, tratando sobre mais 3 assuntos. Mas vamos olhar para Lucas, capítulo 22, e vamos ver como essas coisas funcionaram na experiência de Pedro. E eu estou certo que vai continuar assim na experiência de cada filho de Deus, cada eleito de Deus. Venha o que vier, vamos ter a mesma experiência. Lucas, capítulo 22, começando com o versículo 31. Esta foi aquela noite em que Jesus foi traído, ia ser traído em poucas horas. E ele estava a falar com seus discípulos, preparando eles para este evento que ia acontecer. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Parece que ele foi autorizado, Satanás autorizado a conseguir fazer isso, mesmo como ele fez 2000 anos anteriormente com Job. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Estamos a ver 2 coisas. Jesus rogando por Pedro e rogando que sua fé não desfaleça, Jesus Cristo sendo autor e aperfeiçoador desta fé. E por causa disso, ele sabia que apesar de Pedro caindo, porque ele ia cair, ele sabia isso, está avisado ele sobre isso. Apesar disso, ele sabia que Pedro seria sustentado por sua mão e a mão de Deus Pai. E tu, quando te converteres, depois da sua queda, confirma os teus irmãos. Mas vamos notar a promessa de Pedro. Esta foi, sem dúvida, o desejo no seu coração. Mesmo como eu espero que cada um de nós, no dia de hoje, tenha este mesmo desejo no nosso coração. Note o que ele disse. E se você vai viver entre esta última geração dos cristãos, tem que estar preparado para dizer exatamente o que Pedro está a dizer. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão
e a morte. Foi desejo no seu coração. Espero que é desejo de cada um de nós nesta sala. Senhor, eu estou pronto de ir contigo. Não vou recuar. Não vou desviar. Eu estou pronto de ir contigo até a prisão ou até a morte. Espero que este seu desejo, se não é seu desejo, está ainda muito longe. Mas ainda se este seu desejo, se você está a confiar em ti, em si mesmo, você também vai falhar. Como Pedro tinha que falhar, para descobrir que ele não pode confiar nos seus próprios recursos. A única esperança que Pedro tinha que aprender foi em Jesus Cristo, as orações de Jesus Cristo fortificando sua fé, aperfeiçoando sua fé, e Jesus Cristo agarrando ele. Mas primeiro ele tinha que aprender uma lição que eu espero que nós não temos que aprender. Se estamos a confiar em nós próprios, vamos precisar aprender essa lição. Mas Jesus disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E agora, olhando para o versículo 54, já está sendo cumprida esta profecia de Jesus Cristo. Então, prendendo-o, aquelas pessoas prendendo Jesus Cristo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, em volta da casa do sumo sacerdote, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, até ousava de entrar no pátio daquele sumo sacerdote, entre estas outras pessoas, em seu redor, que podia facilmente apoderar-se dele. E como certa criada, só uma moça, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele, com Jesus Cristo. O que ele fez? Diante desta criada, porém ele negou-o, dizendo, mulher, não o conheço. E nós conhecemos a história. Negou Jesus Cristo 3 vezes. Mas este não foi o fim da história. Porque Jesus, lembra, orou a favor dele. E Jesus ia ser a pessoa aperfeiçoando a fé de Pedro. E é isso que realmente aconteceu. E aconteceu em vários mecanismos, mas também um mecanismo sem dúvida. O que Jesus faz, lembra a quarta coisa? Está a orar a favor de nós, está a aperfeiçoar nossa fé, conforme o que é necessário naquele momento, está a sustentar, está a nos agarrar com sua mão, e qual foi a quarta coisa? Está a nos dar o Espírito Santo. E poucos dias mais tarde, 50 dias mais tarde, Pedro recebeu o Espírito Santo. E não muito tempo depois de receber o Espírito Santo, o que Pedro está a fazer? Uma coisa maravilhosa. Atos, capítulo 4, versículo 9 até 13. Ele chegou no templo para orar. Havia um homem lá. Havia um homem lá, coxo. Pedro não podia dar esmolas, deu alguma coisa ainda melhor, cerrou seu problema. E ele logo ficou em pé e começou a saltar e andar sem problemas. E por causa disso, como ele fez isso em nome de Jesus Cristo, ele foi logo prendido e levado diante das mesmas pessoas que acabaram de matar Jesus Cristo. Versículo 9, visto que hoje, quando estava interrogado, ele disse, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo,
e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, agora está diante do Sinédrio, diante dos homens que mataram Jesus Cristo, ou entregaram ele para ser executado, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que este está são diante de vós. Ele, falando sobre Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, os líderes religiosos, a qual foi posto por cabeça de esquina por próprio Deus. E em nenhum outro há salvação. Você matou o único Salvador de vocês, de nós, de qualquer ser humano. Mas vocês mataram ele. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Onde é que Pedro conseguiu esta ousadia? Onde é que Pedro, que 50 dias ou 2 meses anteriormente estava a recuar-se diante de uma donzela, uma moça criada, como é que ele conseguiu este poder de fazer e dizer essas coisas? Sabendo que as mesmas pessoas que eu estou culpado diante de todo mundo, dizendo que vocês crucificaram o Messias, pode facilmente fazer a mesma coisa comigo? Qual é a explicação? As orações de Jesus. Lembra, Jesus prometeu: eu orei a favor de você. E que sua fé não desfaleça. Jesus estava a segurar Pedro, embora ele caísse. Jesus levantou ele de novo. E versículo 8. Primeiro versículo antes de tratar esta história. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, e depois condenou eles. Por quê? Porque não foi Pedro falando. Foi o Espírito Santo que tomou posse da sua boca. Lembra aquela promessa de Pedro? O desejo do seu coração: eu estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. E foi isso mesmo que ele conseguiu fazer. Ele cumpriu sua promessa. Pouco tempo mais tarde, depois de matar Tiago, o irmão de João, um dos 12 discípulos, Herodes lançou mão de Pedro e pôs Pedro na cadeia. Já Pedro está na cadeia. Estou pronto a ir consigo até a prisão e até a morte. E foi programado morrer no dia seguinte. Mas não foi o tempo dele. Milagrosamente, Jesus mandou um anjo e aquelas algemas caíram. Tinha soldado em cada lado dele, a porta abriu-se e o anjo tinha que bater ele para ele saber que tem que sair. Ele não podia acreditar que foi realmente isso acontecendo. Mas, como foi que Pedro morreu? Morreu de velhice na sua cama, como nós queremos fazer. Ele estava com Cristo. Até a cadeia e até a morte. Foi crucificado, cabeça para baixo, pernas para o ar. Como é que este homem, que até não podia confessar Jesus Cristo diante de uma criada, chegou ao ponto de cumprir sua promessa? Cumprir o desejo que sempre estava no seu coração, mas o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. A mesma coisa com qualquer um de nós aqui presente. Seu Espírito pode ser pronto. Eu não sei se até você queria dizer isso. Jesus, eu amo você. Eu vou seguir você até qualquer parte do mundo onde você quer que eu faça. Seja uma cadeia, seja execução. Estou pronto a ir contigo. Até a prisão, até a morte. Se você tem o Espírito Santo, se você tem as orações de Cristo a seu favor, se você tem Jesus assegurando sua mão,
Se Jesus está a aperfeiçoar sua fé, você não vai recuar. Não por causa de qualquer força sua, mas por causa daquele que está a orar, que está a aperfeiçoar sua fé, que está a sustentar você com sua mão e que está a dar você o Espírito Santo. Vamos ver isso. Mas eu digo, meus irmãos, se nós estamos realmente aquela última geração dos cristãos, esta é nossa sorte. Qualquer cristão vai ser gigante na fé. Vai ser necessário, porque é a única maneira que nós vamos ficar fiéis até a morte. Jesus vai orar, vai aperfeiçoar a fé, vai nos sustentar e vai nos encher com o Espírito Santo mais do que qualquer outra geração. Vai ser necessário. Mas se você não está a seguir Jesus Cristo, se você não tem Jesus orando a favor de você, se você está a negar Jesus Cristo diante do mundo, você saiba disso. Sua religião não é divina. Sua religião é um engano. Não é a religião de Jesus Cristo. Então, vamos tratar este assunto agora. E vamos começar a fazer ginástica. Vamos começar a crescer na fé. Vamos começar a viver pela fé. Vamos começar a receber e ver as respostas de Jesus Cristo em nossa vida. Vamos andar no Espírito. Esta é nossa sorte se não somos cristãos. Que vamos orar. Então, nosso Deus, damos graças outra vez pelo exemplo que temos na sua palavra. Que o Senhor possa cumprir isso em nossas vidas, mesmo como cumpriu na vida de seu servo Pedro. E ainda se nós não temos este privilégio de ser pessoas crentes extraordinárias, que vão enfrentar o diabo punha a punha, ele fazendo tudo por tudo para acabar com nossa fé, mas não conseguindo. Ajude-nos, pelo menos, nesta época, ser homens fiéis, homens sobrenaturais, homens que conhecem o que é ter seu poder operando em nós. Nossa fé crescendo dia após dia, sendo sustentado e dirigido pela sua própria mão e sendo equipado pelo seu Espírito Santo para sempre andar no Espírito e não nas veredas de pecado. Agora pedimos que o Senhor faça disso a favor de nós, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado pela mensagem. Queremos saber quem nos visita pela primeira vez. Pode vir aqui à frente.